Muitos me perguntam o que o Ministério Público tem a ver com o direito sistêmico, ou o que o direito sistêmico tem a ver com o Ministério Público. Eu digo, tudo tem muito a ver. Uma instituição cuja missão institucional é representar os interesses da sociedade, é a defesa da democracia, é a defesa dos interesses coletivos, lato sensu, e a defesa dos interesses individuais indisponíveis. Uma instituição que tem essa missão tão nobre, atribuída pela Constituição Federal, ela precisa estar conectada ao todo. Afinal, ela representa os interesses do todo, que é a própria sociedade. Como nos limitar a uma visão eminentemente jurídica, a propósito de ser útil e servir à sociedade? A partir disso, dentro de uma visão pessoal, que eu fui buscar, por meio do conhecimento sistêmico, aquilo que não estava legal dentro de mim, eu fui buscar por autoconhecimento, pelo meu conhecimento, o conhecimento do meu sistema familiar. E isso é o que me mantém até hoje a serviço do Ministério Público e a serviço da comunidade. Por quê? No início de carreira, eu pensei em largar o Ministério Público. Eu pensei que eu não tinha nada a ver com o Ministério Público, que eu não poderia contribuir com o Ministério Público. Questionei muito o que eu fazia no Ministério Público, por me sentir muito pequeno mesmo. Não que eu me sinta grande hoje, mas eu aprendi, talvez, uma lição de que pequeno eu posso fazer algo de bom. Porque se eu recebi a vida do meu sistema familiar, com todos aqueles princípios, com toda aquela sabedoria, foi aí que eu encontrei um propósito, fazer algo de muito bom, porque eu recebi algo de muito bom da minha cultura. E uma forma de devolver aquilo de tudo de bom que eu recebi do meu sistema familiar, eu encontrei um propósito de vida e uma nova forma de viver o Ministério Público. Apenas no meu lugar, de apenas um promotor de justiça. E não no lugar de salvador, de grande pai da sociedade. Que não é essa a missão do Ministério Público. E eu encontrei na visão sistêmica algo que talvez faça muito mais sentido na minha vida. Então, dentro desse contexto de ser um representante do Ministério Público, eu encontrei uma forma mais respeitosa de lidar com a sociedade, de lidar com aquele que chega à promotoria de justiça pedindo não uma ajuda, pedindo socorro. Socorro. E, normalmente, quem chega a uma promotoria de justiça, da mesma forma como chega na Defensoria Pública, são aquelas pessoas menos favorecidas. São as pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu falo com os defensores públicos da comarca que o nosso público é o mesmo. Em essência, é o mesmo. E aí, como um operador do direito, olho para aquelas pessoas com um destino difícil. De que tamanho eu olho para aquelas pessoas com um destino difícil? Isso é muito sutil, gente.
Porque a propósito porque elas vêm procurar o promotor de justiça, o defensor público, o juiz, como um salvador. Olha, só me resta a justiça. E ok, está tudo certo. Eles vêm na justiça. E que bom que eles vêm no sistema da justiça uma esperança. Ainda como uma esperança. Porque senão, o mundo estaria mais caótico do que está. Só que, em que condição que eu me coloco aqui? Neste lugar. E a visão sistêmica me propiciou, talvez, um insight, que eu ajudo muito mais. Qual é a minha ajuda que ajuda? Tentando salvar, tentando me emaranhar junto ali com aquele sistema familiar, ou um pouco à distância, olhando para a pessoa, e como muito bem dito aqui, pela doutora Larissa, doutora Vanessa, né? Você dá conta. O Senhor dá conta. E eu estou aqui, sim, como promotor de justiça, para fazer aquilo que juridicamente está ao meu alcance. Mas o Senhor dá conta. E vamos lá. Vamos começar a conversa? E aí, dentro do nosso projeto, na primeira promotoria de Itajubá, nós temos criamos esse projeto Empoderar, cujo objetivo é viabilizar o empoderamento social, o empoderamento do indivíduo, o empoderamento da sociedade, sinalizando, olha, os senhores dão conta, você dá conta. Eu estou aqui como um recurso. Porque a forma, até então, que eu aprendi a ser Ministério Público era o contrário. Você tem que salvar. E aí vem o conflito de nós, operadores do direito. Eu não sou um bom promotor de justiça. Aliás, eu sou um péssimo, porque eu não estou salvando essas pessoas. E aí, quando eu também descobri, após um longo processo de conflito pessoal, que eu posso ajudar muito mais viabilizando o empoderamento, a coisa começou a clarear e a coisa começou a movimentar. E dentro desse projeto Empoderar, o que acreditamos? Na autorresponsabilidade, na autonomia e na interação sistêmica. Como pilares para que a própria parte possa sair daquele emaranhamento, daquele conflito familiar no qual ela mesma se colocou. Nós continuamos fazendo tudo o que a gente tem que fazer. A promotoria continua no mesmo lugar, o fórum judiciário continua no mesmo lugar. Não sai do lugar. E assim esperamos que se mantenha. Mas o que eu também, como Elkio, o que eu também, como promotor de justiça, posso fazer e posso contribuir para a sociedade e até mesmo para o sistema de justiça, não judicializando questões que podem, num nível extrajudicial, serem objeto de sanação, de reconciliação, num nível mais profundo. Então, acreditamos nisso, que através do despertar da autorresponsabilidade, da autonomia e da interação sistêmica entre todas as instituições do poder do sistema da justiça. E quando eu digo isso aqui, na palestra da doutora Larissa, a excelentíssima senhora doutora defensora pública geral, está aí ainda? Não, né? Então, a interação sistêmica vale para mim, para nós, dentro de casa. Como eu me relaciono com as demais instituições, com a OAB, como eu me relaciono com o judiciário, com a defensoria pública. Como é? Porque a autorresponsabilidade começa aqui, começa dentro de casa.
dentro do Ministério Público. E como eu, se eu, membro do Ministério Público, possuo como dever estimular a autocomposição, aliás, o artigo 3º do Código de Processo Civil expressamente diz, é dever do membro do Ministério Público também estimular a autocomposição, inclusive com métodos alternativos e adequados de resolução de conflito. Então, não é um favor, é um dever meu estimular. E ali o artigo 3º fala, inclusive, no curso do processo judicial. Ou seja, inclusive, logo, antes de um processo judicial, eu também tenho o dever de fazer isso, estimular métodos de resolução de conflitos, métodos adequados. E aí que eu chamo a atenção também, quando eu falo de autorresponsabilidade, não é só do cidadão, é a minha autorresponsabilidade, a minha autonomia também, a autonomia do Ministério Público também, de se empoderar desse dever, de estimular e de resolver conflitos, antes mesmo de ajuizar uma ação judicial. Então, como que está a minha autonomia de membro do Ministério Público em resolver conflitos? Ou eu delego, outorgo tudo, transfiro a minha responsabilidade social, jurídica, constitucional, para que o judiciário, aqui representado pela doutora Vanessa, pelo doutor Cláudio, como está a minha autorresponsabilidade e a minha autonomia? E a interação sistêmica. Como que está a minha interação sistêmica dentro desse contexto de todas as instituições do sistema da justiça? Como que está a minha interação sistêmica com a sociedade, com os órgãos de assistência social, CREAS, CRAS, como que está o meu relacionamento institucional com a Secretaria de Assistência Social, de Saúde? Como que está? E é nisso que eu acredito, que juntos e integrados podemos encontrar uma melhor solução, uma solução adequada. E quando eu digo juntos e integrados, eu digo, inclusive, com as famílias que nos procuram. Quando eu acredito que eu, sozinho, um mero promotor de justiça, vou encontrar uma boa resolução, independentemente da participação daquela família, eu estou me arrogando. Eu sei o que é melhor para essa família. Não, não é assim. E os grandes resultados, a experiência tem nos revelado que as melhores soluções, as soluções mais adequadas, chegam quando a família ativamente participa da construção dessa resolução. E hoje cedo, eu recebi uma mensagem, olha só, gente, de uma pessoa que foi atendida por nós, na promotoria, numa reunião familiar, numa audiência familiar feita, presidida por mim lá no Ministério Público, em que e aí eu fiquei feliz, porque eu falei assim, olha, parece que está fazendo sentido o que a gente está fazendo. Porque a mensagem da pessoa foi, promotor, eu sei que eu assumi aquele compromisso. Foi um compromisso que naquela tarde eu assumi. Não foi o senhor que determinou, não foi a minha família que determinou. Eu sei que fui eu. Só que agora, e ela disse, né, o pai nos procurou por conta de uma possível necessidade de uma medida específica de proteção, fundada no Estatuto do Idoso. E aí eu chamei toda a família, convidei, naquele primeiro momento, a família, todos aqueles que poderiam participar. E chegaram. E essa pessoa que me mandou uma mensagem hoje era a irmã caçula, que, segundo a fala da família, estava criando um grande problema. Por quê? O pai resolveu transferir todo o patrimônio
dele, porque a esposa já era falecida, ou seja, ele antecipou a partilha de bens. E por conta dessa antecipação, respeitada a legítima, ele privilegiou um ou outro, sob o argumento de que esses dois me prestam assistência direta. Sempre que eu preciso de uma ajuda para um médico, para um atendimento, para uma internação hospitalar, são esses que estão mais disponíveis. Então, parte da minha parte disponível, eu vou acrescer a eles. Eu vou dirigir a eles. E essa irmã caçula, que estava mais distante, ela se sentia lesada. E aí eu tive que explicar, né, que a ordem, a hierarquia, que ela chegou por último. E por que ela está querendo transgredir uma própria decisão que o grande, que é o pai, entendeu por bem? E aí eu tive que entrar em alguns conteúdos sistêmicos. O que você recebeu, talvez tenha sido muito. Talvez algo de mais precioso que a senhora recebeu foi a sua vida. O restante é consequência. Herança, propriamente falando, a senhora só teria direito lá na frente, na falta do seu genitor. Ele antecipou. Ele poderia queimar o patrimônio. Ele poderia dilapidar. E está tudo certo. Porque o patrimônio é dele. Uma pessoa lúcida, capaz, e que tem autonomia ainda para deliberar o que ele entende melhor. E aí, fizemos a reunião, e eu achei interessante, eu acredito que a maior parte aqui, pelo que eu pude observar, já tem o conhecimento das leis sistêmicas. Então, não é o meu propósito falar aqui das leis sistêmicas, mas eu presto muito atenção no seguinte, por isso que a nossa postura sistêmica do observador, né, distante, ela é importante, porque quando eu pedi para que eles se sentassem, né, eu pedi para que eles até se colocassem, olha, e aí a pretexto de poder conversar melhor, né, e entender aquela família numerosa. O que eu pedi? Senhor, para o pai, o senhor pode sentar aqui? Eu propositadamente coloquei ele aqui numa cadeira, numa posição superior, de grande como ele é. Então, assim, por que eu estou esclarecendo isso? Porque muitas pessoas falam assim, Elkio, eu não dou conta, eu não sei fazer isso. Espera aí, não precisa fazer isso. Para ser sistêmico, eu não tenho que ter um certificado de curso de constelador familiar. Eu posso ser sistêmico, eu posso respeitar as ordens naturais, as ordens sistêmicas, mesmo sem abrir um campo de uma constelação. E se eu sei apenas as 3 leis, que todos fazem parte, que aqueles que chegaram antes têm precedência ali na ordem, e que nem por isso eles são melhores ou piores, e a 3ª lei, que é a lei do equilíbrio, o sistema de autorregulação do sistema, ele se compensa a todo tempo. Se eu sei só 3, essas 3 leis, eu consigo realmente ampliar a minha visão e talvez fazer algo diferente, extrajudicialmente, sem precisar, doutora Vanessa, para a senhora, doutor Cláudio, para o senhor resolver. Né? Então, aí, voltando à história, pedi para o pai sentar num piso, numa cadeira ali, num piso mais elevado, e os filhos, eu falei, olha, para facilitar a minha compreensão, para saber quem é filho, quem é mais velho, quem não é, eu pedi para que eles se posicionassem ali dentro da ordem de chegada. Com isso, para mim, parece-me que já é uma facilidade que eu encontro para resolver, para encontrar um diálogo ali, mas mais saudável. E aí a primeira informação, gente, a filha caçula, ela veio com uma criancinha e ela me pediu, pelo amor de Deus, eu não tenho com quem deixar minha filha. E eu preciso. Ai, ok, eu autorizei. Porque era uma conversa.
Era uma conversa. E aí, o que ela disse? Quando todas as cadeiras foram sendo preenchidas por ordem de antiguidade, ela disse para a filhinha, filha, você senta aí, no meu lugar. E ela se sentou no lugar da filhinha de 5 anos. Então, assim, eu não disse nada, ela me mostrou. E isso é percepção sistêmica. Isso é observação sistêmica. Uau, o que tem de mais isso? Eu me colocar numa condição de observador para ler ali, ó. Eu não tenho visão, eu não tenho dom, né? Além daquilo que é o meu dom ali de estar ali como promotor de justiça. Eu não enxergo coisas, eu não tenho superpoderes, mas eu pude observar por uma fala. Filha, sente aqui. Enfim, essa audiência, só o fato de nós observarmos pequenas falas, pequenas atitudes, e quando com falas sistêmicas, olha, a decisão dele precisa ser respeitada, deve ser respeitada, sob as penas da lei. Eu estou aqui como promotor de justiça. Sob as penas da lei. O que ela resolveu? Olha, para não criar problemas, eu prefiro me retirar. Né? Não ali da sala. Eu prefiro me retirar desse conflito familiar. Então, o pai não tem nada a ver com o senhor, mas como eles estão frequentando a casa do senhor, e eu não estou me dando muito bem com eles, eu prefiro ficar distante, mas isso não tem nada a ver com o senhor também. Se o senhor, por favor, se o senhor quiser ir me visitar na minha casa, as portas estão abertas, mas eu não vou lá porque eu corro o risco de me encontrar com eles. E eles me julgam, né? Ok. E aí ela assumiu ali um compromisso para que ela também não se submetesse a uma medida de proteção. E detalhe, né, gente? Quem que vem procurar a medida de proteção? Geralmente é um dos irmãos, não é o pai que vem pedir. Porque aí eu perguntei para ele, senhor, o senhor tem autonomia, o senhor tem a sua decisão precisa ser respeitada. Qual é a sua decisão? O senhor quer que eu faça um requerimento de uma medida específica de proteção para impedir o acesso dessa filha? Né? Ele disse, não. Eu dou conta do meu problema. Olha só, eu dou conta do meu problema. Eu não preciso de uma ordem para pôr a ordem na minha casa. E ele falou, bravo. E é isso, gente. E quando esse promotor se intromete nessa bagunça da família, e já vai lá, olha, assina, o que eu estou querendo fazer? Eu estou desrespeitando a posição de grande desse cidadão. Estou desrespeitando a tradição dele, a cultura dele. Então eu devo perguntar o que o senhor quer. E se ele me dissesse, eu quero uma medida, é isso que eu vou fazer, porque eu estou lá para isso. E aí ele me deu essa resposta. Doutor, não é preciso nada disso. É uma vergonha para eu estar aqui, inclusive. Isso daqui, não sei nem porque chegou a esse ponto, é uma vergonha para mim estar aqui. Eu, diante das minhas filhas, resolvendo um problema de família, não foi assim que eu fui criado, não. E se ela não quiser frequentar minha casa, ela não precisa ir. Mas está aberto para ela. E ela disse, ela assinou ali um termo, né? Eu não falei, não pedi nada para ela. Eu não determinei nada para ela. E ela mesma assumiu. Eu prefiro me ausentar. Fisicamente, ainda que temporariamente. Ela assinou ali. E hoje cedo, ela me manda uma mensagem dizendo, hoje é o aniversário do meu pai. Eu assumi aquele compromisso. O senhor não me impôs nada. Nem a minha família me impôs. Partiu de mim. E aí eu falei assim, ufa, parece que aqui, a questão da autorresponsabilidade, ali está gerando um movimento. Porque ela disse, porque a tendência das pessoas que chegam até ao sistema da justiça é, porque quantas vezes o senhor me obrigou a assinar, o senhor, a senhora, porque ele foi o meu marido, foi a minha tia, a minha esposa, né? Sempre é o outro. E quando ela me disse, eu assumi aquele compromisso, mas agora, hoje é o dia do aniversário do meu pai, e eu quero muito vê-lo. E aí que a gente percebe o amor
Como assim não existe amor? O amor existe em qualquer lugar. Está em qualquer lugar. Talvez de uma forma torta, não, né, sistêmica. Um amor infantil, um amor imaturo, como a doutora Vanessa disse aqui, e a gente, operadores do direito, a gente tem uma tendência a entrar nesse emaranhado. E aí a gente pede força, como muito bem esclarecido aqui, pela doutora Larissa, pela doutora Vanessa. Então, eu acredito nisso, numa nova perspectiva de atuação também pelo Ministério Público, ao invés de... Porque, assim, uma das missões institucionais do Ministério Público é o empoderamento social. Mas será que eu permito, eu como promotor, permito que as pessoas que cheguem ali pedindo uma ajuda, será que eu me permito? Eu permito que elas se empoderem? Como é que eu olho para elas? Como alguém superior, que sabe o que é melhor para elas? Ou alguém que respeita o sistema familiar, a cultura, a tradição? E aí, eu já engato um assunto, né, que vou dar um exemplo. Já? 10 minutos. Vou dar um exemplo. Outro dia, o CREAS, né, porque os órgãos assistenciais, quando não dão conta, né, de lidar com uma questão, eles... Imagine, olha, esgotamos e a solução agora é jurídica, promotor. Esgotamos todas as possibilidades, agora é jurídica, é com o senhor. E aí eu chamo toda a família e chamo, inclusive, esses órgãos que nos encaminham os casos, para que eles participem também dentro de uma conjuntura sistêmica. E aí a queixa era, essa mãe está tentando autoextermínio. Então, estava diante lá dos filhos, né? E aí, e uma pessoa lúcida, capaz, que trabalha, que interage com a sociedade, e a gente sabe a dificuldade de lidar com essa questão do suicídio, né? E aí essa questão me chegou como promotor da saúde. O que a gente pode fazer juridicamente? Foi descartada a internação compulsória porque o acompanhamento psiquiátrico promovido lá não detectou essa necessidade, porque é uma pessoa autônoma, uma pessoa que vai, que leva os netos para a escola, que faz tudo ali dentro de casa, mas que, em 5 minutos, vai lá no banheiro, vai lá na pia e pega uma faca e vai lá se automutilar. E aí? O que se faz, juridicamente falando? Se eu não tenho, porque assim, se eu sou promotor de justiça, para eu entrar com uma medida de internação compulsória, que seja, né, eu preciso de um laudo, não pode ser da minha cabeça, né? Eu preciso de um laudo. E eu solicitei essa avaliação e o médico psiquiatra disse, não há necessidade. Contudo, a gente tem esse problema para enfrentar. E o povo lá da social, da saúde, não sabia o que fazer. E aí, espera aí, vamos ver se do ponto de vista sistêmico a gente consegue alguma informação. E aí eu estou lá, fiz o termo, e aí, gente, é aquela tal situação. Não existe um manualzinho, olha, em caso assim, você faça assim. Coloca as pessoas nessa situação. Não existe. Sistemicamente, é observar sem intenção, sem julgamento, observar o que está acontecendo, qual é a fala das pessoas. E aí eu pedi, a senhora, como que é o nome da sua mãe, do seu pai? Né? Fui lá fazendo uma qualificação. Quantos filhos que a senhora teve, quantos irmãos? E aí eu soube que existia, quando a gente está conectado ao todo, a gente consegue informações da própria família, não sou eu que descubro por poderes especiais, né? Alguém nesta família também praticou isso, tentou, conseguiu, e aí me disseram, o irmão dela, um irmão antes dela. E aí, sabendo disso, eu assim, quem é o primeiro seu irmão? Ela foi nominando. E aí, quando chegou no sexto, ela foi falando todos os nomes. Chegou no sexto, ela, eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, eu respeito. Mas assim, a gente dá uma roubadinha, né? Aí eu fui, voltei, e assim, então, como que chama? Eu não quero falar sobre isso. Ah, então tá bom. E aí, fui, tentei uma terceira.
gente, com muito respeito, tá? Eu sei que a gente tem que encontrar um equilíbrio ali, mas uma forma gentil, né? E aí, quando eu falei assim, então, o sexto... Aí ela falou assim, eu não quero, tá bom, eu não vou mais me matar! Eu falei assim, uau, mas eu não pedi para a senhora. Se a senhora deliberar por não se matar, é uma decisão sua e eu respeito. E se a senhora também falar que não aguenta mais, eu lamento muito. Não era isso que eu gostaria. Mas eu preciso respeitar o seu destino. Eu preciso respeitar quem sou eu. Mas aí, eu não vou mais me matar. E qual que é a vinculação, gente? Qual é a vinculação? Sistemicamente, a gente sabe que tem tudo a ver. Alguém que teve um destino difícil se matou, entendeu? E aquela pessoa, logo em seguida, por amor, eu faço igual. Por amor a você, meu irmão, eu te sigo nesse destino. Como se esse amor arcaico, como se esse amor imaturo ajudasse. E não ajuda. E é isso que a gente aprende, não é? Estudando sistêmico. Que quando a gente, através desse conhecimento, consegue, de alguma forma, mostrar para as pessoas, ou então viabilizar, seja de qual forma, como for, qual é a tomada de consciência que ela precisa, que ela pode fazer diferente. Olha, eu te amo muito, meu irmão, mas em sua homenagem, eu vivo aquilo que você não pode viver. Eu escolho a vida e vivo aquilo que me cabe ainda viver. Né? E é só isso. E aí, eu sei que nunca mais essa família procurou o CREAS, não procurou a saúde mental, e muito menos o Ministério Público, ela está viva. Eu que salvei? Não. Não. Talvez amanhã ela venha tentar e ela consiga. Ok, mas eu preciso aceitar o destino. E juridicamente, eu poderia fazer algo diferente? Também não, porque eu não tinha um laudo psiquiátrico. O que eu recomendei foi que os órgãos de atenção continuem o acompanhamento. Então, eles continuam acompanhando. Né? E, numa eventualidade de necessidade da internação, ok, o Ministério Público, o promotor está lá à disposição. Então, é simples. E, assim, observando os casos, a gente tem uma luz, né? Uma inspiração, um insight. E ali, eu não pedi para ela, por favor, não se mata. Assim, eu respeito o seu destino. Se a senhora escolher viver muito tempo ainda com seus filhos, com seus netos, vou estar muito feliz. Mas eu não tenho força e nem poder para salvá-la. Eu sou apenas um promotor de justiça, que está aqui à disposição do sistema. E aqui, gente, esses... Não vou conseguir, né, falar, mas esses aqui são os nossos índices de resolução extrajudicial. A média é de 80% de resolutividade. Né? Quando a gente se coloca nessa condição de estar a serviço, né, não do litígio, e sim a serviço da cultura mesmo, de paz, talvez a gente consiga fazer algo diferente, e esse diferente talvez consiga contribuir efetivamente para a sociedade. E aqui, nosso índice de aproximadamente 80% de resolutividade, então, com isso, 80% dessa demanda ela não chega ao judiciário. Eu acho que é uma boazinha contribuição da minha parte. Né? Eu não consigo, né, salvar o mundo, porque tem questões que são imprescindíveis, né, a judicialização, mas tem situações como essas que a gente consegue, né, facilitar alguma coisa. E também, direito sistêmico, no âmbito, pelo menos naquilo que eu acredito que eu faço, no âmbito do direito do Ministério Público, não é terapia. Bert Hellinger mesmo diz, não é uma técnica, constelação familiar não é uma técnica, constelação familiar não é uma terapia, propriamente falando, porque não cria uma dependência daquele cliente com a abordagem,
né? Mas, no âmbito do Ministério Público, eu acredito que o direito sistêmico é uma política pública. Se eu falo de empoderamento social, a gente precisa, talvez, voltar as nossas ações institucionais a mecanismos que, efetivamente, levem à autorresponsabilidade e ao empoderamento. Aqui, né, o Código de Processo Civil, Resolução 118 do CNMP, que fala que incumbe ao Ministério Público implementar e adotar mecanismos de autocomposição. Resolução 118 do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução número... Recomendação geral da Corregedoria Geral do Ministério Público de Minas Gerais. 2 recomendações reforçando a 1 e a 2, reforçando a necessidade de implementação e de aderência, né, pelos membros do Ministério Público dessa política de incentivo à autocomposição. E aqui fala que, olha, deverá priorizar a atuação extrajurisdicional, técnicas de negociação, práticas restaurativas, ou seja, a gente deve, não é um favor que nós estamos fazendo. Aqui, olha, recomendação CGMP, número 2 de 2017. O Ministério Público precisa promover uma interação sistêmica, né? É preciso que os membros intervenham socialmente a partir de uma perspectiva inter e multidisciplinar, evitando a análise deles pelo ponto de vista exclusivamente jurídico. Uma atuação mais próxima e conjunta, e integrada com a população. Ou seja, o Ministério Público, os membros precisam sair do gabinete, precisam se conectar, olhar qual é a real necessidade. Eu os vejo. E não é a minha necessidade, não é o meu sentimento de injustiça, não é o meu sentimento de indignação com uma injustiça que deve prevalecer. Afinal, eu estou a serviço de uma cultura de pacificação social. Eu queria só... Doutor, aproveitando que somos irmãos de sistema Ministério Público, muitas vezes, né, nós ouvimos, né, que os membros do Ministério Público que estão nesse movimento restaurativo, nesse movimento de empoderamento, de emancipação social, muitas vezes nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos fóruns institucionais, nós somos referidos como promofofos. Né? Então, assim, mas com uma conotação, como vocês sabem, pejorativa, sendo que é dever. Então, aqui só faltou escrever. Todos devem ser promofofos. Promofofos não é a exceção. Né? Na verdade, e aí a gente aprende também a ouvir, a ler, né? E internalizar, ok, eu tô me sentindo bem. Isso faz sentido para mim. Isso, né, tá fazendo sentido para a minha comunidade que está lá crescendo, né, sistêmica lá em Itajubá. E aqui são os eventos, né, que nós promovemos lá no auditório da Promotoria de Justiça. Profissionais da ajuda, de toda a rede, para quê? Para a gente estudar, aprender, aprimorar esse pensamento, esse conhecimento sistêmico. Eu sozinho também, naquela comarca, não dou conta, é demais para mim. Então vamos pulverizar, vamos democratizar esse conhecimento, né? Oficinas sistêmicas, inclusive com parceria com a Defensoria Pública. Nossa Defensoria Pública, porque eu também já fui estagiário da Defensoria Pública e me sinto em casa. Defensoria Pública, Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, esteve lá em Itajubá, né? Participou do nosso evento, da nossa parceria com a Defensoria Pública, nos levou, inclusive, essa parceria Ministério Público e Defensoria Pública local, foi para Belo Horizonte falar um pouquinho da nossa experiência, e aí nós não somos separados, somos todos juntos, e juntos integrados, podemos, né, servir melhor a sociedade. E aqui, né, são os eventos, gente, e
Aqui é a campanha de prevenção ao suicídio. A alegria de viver sistemicamente se reflete aqui, né, na atuação de todos. Só queria mostrar aqui uma foto que alguns tiveram oportunidade. Aqui, o Ministério Público saiu do gabinete e foi ali, num abrigo de pessoas em situação de rua. E aí fizemos lá algumas dinâmicas, aqui, olha, né? E aí, estamos lá, alguém, Fábia, doutora Fábia, foi minha estagiária e hoje é presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Itajubá. Por favor, Fábia, dá um tchauzinho aqui. Ó. Quando eu digo que a interação sistêmica, o direito sistêmico, a cultura sistêmica, como um novo paradigma, que foi dito inclusive ontem, para a ciência, o pensamento sistêmico, como uma nova cultura, como um novo paradigma, pode ser, sim, uma política, e pode e deve ser uma política pública, e é por isso que eu acredito que é uma política pública institucional, até em âmbito do Ministério Público. A partir desses eventos, dessa interação sistêmica, né, a nossa facilitadora voluntária, um trabalho voluntário da Rúbia de Oliveira Vasques, com esse movimento, a Prefeitura fez um processo de licitação e culminou com a contratação desse curso aqui, ó, capacitar e cuidar de quem cuida. Como que é a ajuda que os profissionais da saúde, qual é a ajuda que ajuda? Né? Ali, no âmbito da saúde, seja aqui no âmbito jurídico, no âmbito educacional. Então, é nisso que a gente acredita. Né? E só encerro aqui a minha exposição falando de uma palavra de origem nipônica, que é Ikigai. Ikigai, que ficou muito famosa, essa expressão nipônica, depois do reconhecimento da longevidade e da alegria de viver do povo da ilha de Okinawa, do qual eu sou membro, do qual, né, meus pais, que são... meu pai é imigrante, minha mãe é descendente, ambos da ilha de Okinawa, e justamente essa ilha que é caracterizada pela sua longevidade, pelos centenários, e pela alegria de viver. Ikigai representa o quê? Qual é o meu propósito de vida? O que me leva, o que me inspira a acordar todos os dias para me manter vivo e conectado com a vida? O que me motiva todos os dias despertar e falar, hoje é mais um dia e eu vou para a vida, para servir a vida. Né? Para quê? O meu propósito é esse, servir do meu lugar de promotor de justiça, servir a sociedade e me servir também. Né? No sentido de que a paz dentro de mim, ela reverbera e pode tomar conta ali de uma comunidade. Então, o que eu posso fazer? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o propósito de vida de cada um dos senhores aqui presentes? Né? E eu encerro aqui com toda a minha gratidão ao AB, a esse solo sagrado, Santa Catarina, que tão bem nos recebeu. Muito obrigado.